Olá, boa tarde. Está começando mais um podcast aqui na Superi TV da Superi Telecom. E hoje aqui, Toninho Coelho e o nosso convidado aqui, vereador Juarez Gomes. Tudo bem, Juarez? Tudo bem, Toninho? Tudo bem. Boa tarde, Vanilza. Boa tarde, Toninho Coelho. É um prazer nosso estar aqui com vocês. Juarez, esse dia, assim, aqui a nossa função é mostrar um pouco do trabalho do vereador, mostrar quem é o vereador, quem são os vereadores da nossa cidade, que muita gente não conhece, né? E aí a gente percebe que nas suas redes sociais dá para te conhecer um pouco, né? Você fala dos seus projetos, das coisas que você cobra o prefeito, a prefeitura. E não é só uma área que você olha, né? Você olha questão de buraco, questão de saúde, tudo você procura cuidar, procura cobrar na prefeitura. Então, hoje a gente quer saber um pouquinho mais sobre você aqui e seu trabalho na prefeitura, que já é o segundo mandato, né? Sim, Vanilza, eu estou vereador já no terceiro mandato. No terceiro? Porque tive 2 mandatos suplente, né? Que eu considero 7 meses após o Mar de Lama e 1 ano e 4 meses após a morte do nosso querido, em memória, o vereador Neném Desidério. Então, assumi por 1 ano e 4 meses. E fui eleito nessa última legislatura para vereador no primeiro mandato por 4 anos, permitindo Deus. Foram quase 1.000 votos, né? 950. É isso aí. Ô, Juarez, antes de nós falarmos sobre política, né? Nós estamos aqui para falar sobre política, né? Sim. Eu queria te fazer 2 perguntas. Você, profissionalmente, é um cabeleireiro, não é isso? Sim. Sim. Eu tenho 2 curiosidades. De uns tempos para cá, uma quantidade de barbearia que está aparecendo em vários lugares. Mas você tem ainda não, né? Não. Não tem mais não? Não tem. Porém, Toninho, respondendo a sua pergunta só por curiosidade. sobre a quantidade hoje, porque os cortes hoje, esses cortes modernos, eles geralmente, os clientes que usam passar máquina, às vezes até navalha, eles passam ela semanal. Então, hoje não é que tem mais clientes, tem mais pessoas frequentando o salão. Talvez na época que eu abri meu salão, às vezes cortava o cabelo de uma pessoa a cada 30 dias. Hoje, eles cortam o cabelo 4 vezes no mês. Então, por isso que... Agora, deixa eu te perguntar, Juarez, a segunda pergunta. O que é mais fácil, cortar um cabelo de adulto ou de uma criança? Boa pergunta, até porque eu dediquei o meu tempo, um bom tempo, inclusive eu adquiri um carrinho para cortar cabelo de criança. Gostava muito de atender criança, porque na verdade, Toninho, eu sempre gostei de desafios, sabe? E quando você atende uma criança e consegue convencer ela a deixar cortar o cabelo, naturalmente a mãe, a família toda fica satisfeita e eu tive muito sucesso atendendo infantil. Eu tenho, assim, muita estima e muita memória. Nós tínhamos também, na minha casa, 10 filhos, vinha um senhor todo mês para cortar o cabelo da gente. E em domicílio. Então, essa é a memória boa. Sim. Mas tem aquela pergunta também, Toninho, qual que é mais fácil? Da criança ou do... Sim, que eu não respondi. Pois bem, o cabelo da criança, ele é mais difícil. Porém, como eu disse, eu gostava de um desafio, então eu optei em atender criança porque porque sempre foi concorrido. Você disse que hoje tem muitos salões, mas sempre teve muitos salões. Mas o bom profissional sempre sobressai e pela bondade de Deus, não só tive muito êxito na profissão, como também fiz boas amizades. E você tem assim, o perfil da pessoa paciente. Sim. Mas é mais fácil ser vereador ou cabeleireiro? Qual que é mais fácil? Olha, cada momento da nossa vida, principalmente nós que somos cristãos, temos que viver o melhor daquele momento. Essa oportunidade nós temos aqui. Eu já comecei dizendo que era um prazer estar com vocês. Hoje já fiz uma visita para uma senhora de 98 anos e foi muito prazeroso. A irmã Nair, lá no bairro Jardim do Trevo. Então, a questão do trabalho é a questão do momento. O momento que eu estou servindo a nossa cidade
como vereador, eu sirvo a toda a nossa população. Caso no salão, a gente tem os clientes que são aqueles que sempre estão com a gente no dia a dia, né? Então, cria um vínculo mais parecido um vínculo familiar, né? Aquela que você tem o cliente sempre assíduo com você. No caso do vereador, eu atendo toda a cidade, né? Ou seja, eu atendo o cliente do A, do B, e esse é um trabalho assim que surgiu no meu coração de servir, sempre servi, né? Desde já quando hoje sou cristão, mas já fui católico, desde quando católico, na minha adolescência, gostava de estar arrecadando alimentos, levando cesta para ajudar as pessoas lá onde eu nasci. Inclusive, a gente fazia isso em lombo de animais, né, a cavalo, subia a serra, descia a serra, levando alimentos para pessoas que não tinham... Em qual cidade você falou? Isso no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, na cidade de Caratinga. E que você chegou em Valadares em 90, né? Na década de 90. Eu cheguei em 90. Até meus 20 anos trabalhei na agricultura com meu pai. Trabalhei depois 3 anos no garimpo. Fui mergulhador. Né? É um grande desafio. Toninho, você colocar uma roupa, uma máscara, uma chupeta e ficar 4 horas, por exemplo, no fundo de um rio, né? Então, eu trabalhei 3 anos como mergulhador e depois fiz o curso de cabeleireiro e assim servi como cabeleireiro em Valadares por 27 anos. E ser vereador, você chegou para ficar? Vai continuar? Veio para ficar, o Juarez veio para continuar na política. É como eu disse antes, servir cada dia. Nós fazemos projetos, nós fazemos planos. Né? Hoje mesmo a minha esposa falou, está na hora de aposentar, eu vou aposentar. Mas você está muito cedo. Não, mas a minha esposa está aposentando, né? Jovem também. Inclusive, hoje é meu aniversário, 5.6. 5.6, né? Hoje é 9 de junho, meu aniversário. Então, agradeço a Deus, né, pela vida da minha esposa. E ela falou, Juarez, está na hora de aposentar. Aí eu disse para ela, só mais um? Eu sou pré-candidato na próxima eleição, permitindo Deus nos dando vida e saúde, até porque o serviço a gente começa, mas tem coisas que às vezes a gente precisa de concluir, né? E às vezes em um mandato só o tempo fica pouco. Você falou aí de projetos, você tem ainda projetos, e vocês têm projetos que já foram aprovados ou que ainda está para ser aprovado? Como que é o Juarez na Câmara? Pois bem, como eu tenho o posicionamento de independente, Vanilza, o prazer que eu tenho, tanto em aprovar um bom projeto, também de reprovar um projeto inadequado, um projeto inconstitucional. Isso aí pode ser de qualquer vereador. Se trouxe um projeto na minha mesa, é inconstitucional, voto contra, discuto contra, ainda mando um recado para o prefeito. Pode contar com o meu voto no veto. Vanessa, qual que é a sua posição em relação ao SAI? O SAI? Do SAI. O SAI eu conheço muito pouco. Como não sou vereador governista, não só no SAI, em as demais secretarias, a minha relação ela é mais institucional. Ou seja, eu faço os requerimentos, né, sempre estou cobrando, né, como a Vanilza disse antes aqui, faço requerimento e às vezes as demandas do SAI elas demoram muito. Em 2018, quando eu assumi após a morte do vereador Neném Desidério, eu trabalhava no mercado e ali tinha um buraco ainda do governo anterior. Nossa. Entendeu? Um buraco que o SAI tinha feito. Então, eu vejo assim, muita demora. No meu entendimento, se o SAI abre um buraco, a mesma equipe que abriu aquele buraco deveria voltar para fechar aquele buraco. Eu entendo que deveria ser assim. Mas como não sou eu o prefeito, e até hoje ainda, assim. né, Vanilza? Até hoje é assim. Pois é, uma equipe abre o buraco, e outra fecha. Né? E outra, demora. Aí tem essa demora. Então, a questão do SAI, eu acho assim, que precisa ter uma gestão mais eficiente. Deixa muito a desejar, pelo que eu tenho visto. Como eu disse, não acompanho de perto, porque eu fico mais na questão dos requerimentos.
Qualquer morador de Valadares, qualquer parte da cidade ou distrito que precisar de uma demanda relacionada ao SAI, eu estou à disposição para atender. Inclusive, aqueles que faltam água, né, que às vezes fica finais de semana sem água, tem cobrado muito isso, porque a água eu vejo que ela talvez é mais essencial até do que o alimento, né? Mas e quanto à concessão? Você é a favor? A concessão, em 2021, eu votei contra um projeto. Inclusive, na ocasião, eu disse, vocês estão dando carta branca para o prefeito. A Lei 282, ela dá autonomia para o prefeito fazer a concessão. Ou seja, a concessão ela não vai passar pela Câmara. Ela não precisa ser discutida na Câmara. Já está autorizado, né? A Lei 282, qualquer dos senhores que... Né, o senhor, você, qualquer um dos que aí estão acompanhando esse programa, pesquisa lá, ela dá autonomia para o prefeito fazer a concessão e também, inclusive, aumentar a tarifa de água e de esgoto, né, ao tempo que achar conveniente. E eu achei muito sério, porque hoje é o nosso prefeito, André Merlo. E essa lei ela pode dar liberdade para outro futuro prefeito. Eu acredito que esse aí não vai fazer... não vai ter uma má gestão, né? Apesar de muitas reclamações, mas talvez ele não vai ser rigoroso. Mas se vir um prefeito, ele pode ter, tomar medidas rigorosas contra a nossa população, inclusive com a liberdade para fazer esse aumento sem o processo devido, que entendo que a Câmara, quando você abre mão, eu sou o vereador, Toninho é o prefeito, se eu abro mão de uma oportunidade, prerrogativa que eu tenho e passo para você, eu estou dando um cheque em branco para você. Foram os vereadores que aprovaram, então, essa lei. Em 2021, a Lei 282. Né? Então vai ser feito. Porque então todo o barulho aí do presidente do sindicato, qualquer manifestação, a lei já dá autonomia. Mas a questão maior, Juarez, do meu pensamento, né? Sim. É que o SAI, historicamente, é extremamente ineficiente, tem problemas sérios de corrupção, de empreguismo. E a gente sabe outras experiências, como da telefonia, da própria Vale do Rio Doce, que foram privatizadas, foi um sucesso, entendeu? Se nós tivéssemos a telefonia na mão do governo, nós estávamos ainda no século passado. Então, mas é preocupação quanto que vai custar isso. E é bem de verdade o seguinte, quem deve cuidar, o prefeito, a prefeitura deve cuidar bem da educação e da saúde. Então, é o seguinte... E o SAI é o pilar principal da saúde, né? Que a água de qualidade, o tratamento de esgoto, né? Tudo são pilares importantes. Mas deixa eu te falar para você, não sei se você sabe, o SAI foi fundado pelo Ministério da Saúde. Olha, não sabia. Não sabia? Não sabia, ótima informação. Foi criado pelo Ministério da Saúde na época da Segunda Guerra Mundial, pelo governo americano, entendeu? Então foram criados vários SAIs. Você vai ver, Conselheiro Pena tem SAI, Resplendor tem SAI, Colatina tem SAI. Era um programa do governo americano no sentido de melhorar a saúde aqui na região. Sim. Então, o CESP, né, ele sempre administrou aquilo muito bem, focada na saúde. Só que depois que retirou o SAI para a prefeitura, historicamente é um desastre, né? Sim, sim. E aí, levando em conta isso, de todo jeito, quem paga a conta é o povo. Porque se for feita a concessão, vai ter que subir o preço. Porque isso aqui o que é melhor? Você ter uma rodovia extremamente emburacada como essa, né? Essa estrada de Valadares para Belo Horizonte, ou você quer uma estrada privatizada, com boa segurança, né?
Então, eu acho que... A preocupação toda que eu vejo é porque são muitos anos, né? São 30 anos, né? Se fizer a concessão, são 30 anos. Como Nós que volta atrás sabemos, se nós der errado? sabemos de uma concessão que foi feita na cidade, nós vamos fazer o paralelo da Valadarense, né? Aham. A concessão da Valadarense foi feita no governo anterior, no grupo que hoje é contra a concessão do SAAI. Infelizmente, não houve melhoria, né? Pelo contrário, hoje a Valadarense, que é a MOB, removeu o cobrador, não cumpre o contrato, tanto tem um parecer do Ministério Público, né, pedindo para que seja encerrado de imediato, inclusive está tramitando na Câmara, né, na comissão na comissão que compete, né, essa CSPM, que compete a definir qual vai ser o rumo que a Câmara vai tomar. Mas aí estou falando da Valadarense, que a prefeita fez uma concessão para a MOB, né, na época de 30 anos. Não há muito tempo, né? Eu vejo assim que a concessão ela deveria ser num período mais curto, ou seja, cada governo fazer a concessão. Ou se não cumprir no o caso acordo, aí do SAAI, né, é porque existiu uma lei que obrigava até 2030, né? E aí o prefeito entendeu que deveria fazer a concessão. Então são estudos deles que, como não passa pela Câmara, apesar que eu tive a oportunidade de estar na audiência, né, teve os esclarecimentos necessários, como não passa pela Câmara, então é pauta virada, página virada. Para mim, no sentido... Não tem o que fazer. Eu não faço política, Vanilza, já tá pronto em cima do Léo morto. Tá Lá eu bati na tecla. Como ontem bati na tecla, eu voto sempre, sou o único vereador que às vezes voto contra um projeto, por exemplo, seja de quem for. Entendeu? Se veio um projeto, fala, não, esse projeto aí, o prefeito vai vetar, eu vou votar contra. Não permito que nenhum vereador venha fazer em cima do meu mandato uma política, por exemplo, de... Ontem mesmo, por exemplo, houve um projeto lá que doava passe para concurso, pessoas do concurso, no dia do concurso. Então, são projetos que a pessoa depois faz um vídeo, olha, projeto meu, eu apresentei e tal. Ontem, por exemplo, eu apresentei um projeto importante. Qual que é? Na Câmara. Um projeto para mudar o artigo 138, acrescentando, porque as reuniões das comissões, elas são públicas, mas elas não são transmitidas. Aí eu acrescentei que essas reuniões deveriam ser gravadas e transmitidas, para dar publicidade, né, aos projetos que estão tramitando já na casa. Ou seja, os projetos estariam vendo lá o Juarez já falando, não, esse aqui eu não concordo, é inconstitucional, eu não assino favorável e não me coloco como relator. Porque às vezes eu vou relatar um projeto que lá na frente eu vou votar contra ele. Não, então não faz parte da minha conduta como vereador. Eu acho o seguinte, Juarez, você está correto, entendeu? Porque é um absurdo esse negócio de bloco do governo com 18 vereadores. São 18 do bloco do governo, é isso? Sim, é da base, né? Da base. Da base do governo. Então é o seguinte... Só tem você independente, né? E eu não tenho dificuldade nenhuma de votar com o governo em pautas que faz bem para a cidade. Independente, entendeu? É só você? Porque 2 são contra o governo, são 21. Eu sou independente. Só você, no caso. Sou independente. Entendi. Eu adotei isso aí desde o primeiro mandato, eu entrei num período bem complexo, né? Que foi pós o Mar de Lama, né? Aí era a prefeita Elisa Costa e meu posicionamento já foi esse, de ter uma independência. Hoje eu defendo Valadares, defendo a saúde, defendo a infraestrutura. Agora, por exemplo, mesmo, o prefeito optou em fazer a recapaz da JK. Eu não sou contra, porém, no meu entendimento, depois que não houvesse nenhum buraco na cidade, fazer a recapaz da JK. A JK pode esperar mais um pouquinho. Porque os bairros têm muito buraco ainda, né? Sim. E você também Tem pessoas que são impedidas de entrar, às vezes até em garagens por causa de um buraco. Né? Isso mesmo. Então, aqui você também faz parte de uma comissão, né, de fiscalização da Câmara. Sim, a CFFO. Como que funciona essa fiscalização? Porque eu vi que você postou, que você falou, que não foram... não foram divulgadas, né? Não foi? A prestação de contas? A prestação de contas. Ah, sim. Foi uma preocupação que eu tive. Mas já foi, ou aconteceu e já fizeram a prestação? O prefeito tinha até dia 30 de maio para fazer a prestação de contas da Secretaria da Fazenda, do SAAI e da Saúde. E eu fiz aquele vídeo
dando a explicação que nós fizemos a nossa parte. Ou seja, a comissão esteve reunida, mas o prefeito não mandou o relatório do quadrimestre. E isso implica, inclusive, recebimentos de verbas. Eles mandaram uma justificativa lá que não me convenceu, ainda não explicaram, e aí, inclusive, eu fiz o pedido que fosse encaminhado para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, né? Se ele não prestou contas na Câmara, né, que fosse já encaminhado direto para o Ministério Público, para que providência seja tomada. A gente quer o bem da cidade. E se para o bom andamento da administração pública tem que haver a prestação de contas, ele certamente, se ele não compareceu, ele vai dar uma explicação para o MP, inclusive para o tribunal. Quais são os instrumentos que o vereador tem para poder fiscalizar? O vereador... Porque você vem do setor de beleza, vamos dizer assim. Sim, sim. Né? Você não é um contador. A própria Câmara ela nos dá essa estrutura. E mesmo em 2016, no mandato curto, que seria de 7 meses, eu contratei para minha assessoria, dentro da minha assessoria, um advogado. Eu não sou advogado. Né? Eu não tenho formação de advogado. Mas dentro da minha assessoria tinha um advogado. Eu tenho o profissional que está nos acompanhando, o Caio, que faz as minhas redes sociais. Eu tenho o pastor, que faz o trabalho social. Quando alguém precisa... Não é o vereador. Então, nós temos, a Câmara dá essa estrutura tanto para o vereador fiscalizar, né? Temos também a estrutura dentro da própria Câmara. Você citou, eu não tenho um contador, mas nós temos contadores dentro da Câmara que são profissionais, que são... Nós, como vereadores, não somos acessíveis a esses servidores. Entendeu? Inclusive, quando agora houve um reajuste no Vale Alimentação dos servidores da Câmara, eu consultei um contador da Câmara para ver qual seria a possibilidade de um reajuste. E ele passou. A Câmara pode pagar, seria justo, um Vale Alimentação até o valor X. E aí eu apresentei essa proposta. Entendeu? Falando de salário aí, de aumento de salário, até hoje nada, né? Da educação, o pessoal está cobrando. E aí, teve a manifestação de frente à prefeitura, já acho que 2 vezes. E aí, o que os vereadores podem fazer quanto a isso? Que a gente já está em junho, normalmente esse aumento é para janeiro. Esse é um projeto que depende do executivo, né? Porque tem uns projetos que são do legislativo e tem uns projetos que são do executivo. Quando é um projeto do executivo, no caso desse aí, para encaminhamento de projetos, né, dos servidores, o que nós podemos fazer é um requerimento, como fizemos, né, tanto para pagar o piso, né, da enfermagem, dos professores. Nós fazemos o requerimento, mas depende do prefeito, não depende da Câmara. Existem os projetos que são do legislativo e são do executivo. E essa questão de aumento de salário, correção de salário, pertence ao executivo. Passa pela Câmara. Se o prefeito mandar, vamos dizer que o prefeito mande 10%, se a Câmara entender que deve colocar uma emenda que seja 12%, ele pode colocar, mas ou rejeitar também as pautas do prefeito, mas compete ao prefeito. Não, eu estou te perguntando porque matéria do prefeito. Na hora que você falou aí do aumento dos vereadores, foi só na alimentação ou teve aumento também de salário de vereadores esse ano? Não, eu disse aumento no Vale Alimentação dos servidores do Legislativo, não de entendi. vereador. De vereador não vereador teve aumento não, vereador não recebe auxílio alimentação. E não. Teve algum aumento para vereador esse ano? Não teve. Nós tivemos reajuste no ano passado. Um reajuste, não é aumento. O aumento está desde aquela época que houve uma polêmica aí entre vereadores que gravaram lá em uma reunião. E o nosso salário hoje, por exemplo, ele é um salário incompatível com o salário de Caratinga, de outras cidades vizinhas aqui, às vezes até com renda menor, né? Porque ninguém hoje, vereador nenhum, quer mudar salário. Apesar que o vereador, quando ele faz um projeto para aumentar o salário, aquele aumento ele vai vir na próxima legislatura. Ô, Juarez, na sua avaliação, na sua vivência, né, como vereador, na sua avaliação, qual que você acha que hoje é o maior problema de Valadares? Um dos maiores problemas de Valadares é a infraestrutura urbana.
é preocupante a questão do trânsito. Ontem, por exemplo, desviaram o trânsito da JK, essa semana, né, foi visto, o prefeito foi lá, vereadores, fechamos a JK para o recapamento. E ontem eu estava fazendo uma caminhada, eu moro no bairro Vila Bretas, estava fazendo uma caminhada, deparei com a situação, inclusive fiz uma fala ontem na Câmara e fiz um vídeo. Deparei em frente à PAI com algumas obras da Renova, não sei se é Renova ou outra empresa, mas tinha furado diversos buracos e eu vi os carros passando em desvio. Eu aguardei para ver se o ônibus também estava passando ali naquele trecho em frente à PAI, porque o trecho da rota do ônibus, eles entram ali perto da lotérica, na Pedro Lessa, e vem pelo Licombirro até próximo ali onde era o Teite, né? Ali viram à direita, seguindo o bairro. E ontem eles estavam passando na frente da PAI, na contramão, por causa de uma obra. Ou seja, a infraestrutura, a cabeça pensante de quem administra o trânsito, por exemplo, tem que pensar que se vai desviar da JK, o fluxo vai aumentar na Licombirro, então a Licombirro tem que estar livre para os ônibus passar, e ontem estava... A gente percebe continua furando buraco. Claramente que, às vezes, se faz obras no meio-dia, no horário de pico, né? Sim. No horário de pico do trânsito, coisas que poderiam ser feitas à noite, né? Sim. Mas você me perguntou sobre os problemas, eu disse a infraestrutura, mas uma das preocupações minha é o tratamento de esgoto. A população de Valadares, não podemos continuar admitindo que a nossa cidade não tem coleta e tratamento de esgoto. Aqui uma cidade, por exemplo, você vai aqui no distrito de Periquito, em Pedra Corrida tem tratamento de esgoto. Eu tive em Piedade de Caratinga, você passa lá, tem um rio, um córrego que passa dentro de Piedade de Caratinga, uma água cristalina. Piedade de Caratinga tem tratamento de esgoto. Nós não temos tratamento de esgoto. Deixa eu te perguntar, Juarez, é muito importante o esgoto. No governo da Elisa, foi feito um investimento enorme aí com a rede de tratamento de esgoto. O que deu aquilo? Pois é a questão de ser o planejamento, né? Eu entendo que sempre fui favorável a descentralizar. E o tratamento de esgoto, no meu entendimento, você não tem que trazer todo o esgoto do Vila Isa para tratar ele lá no Conjunto Si, ou lá depois da BB. Tem que fazer um tratamento de esgoto ali. Eu morava em Pedra Corrida, o tratamento lá em Pedra Corrida, eu tinha chácara em Pedra Corrida, e o tratamento de esgoto era lá, dentro da cidade. Por que eu tenho que coletar o esgoto do Santa Rita para tratar ele lá Então, eu acho assim que tem que descentralizar. Sempre fui favorável à descentralização. Minha primeira candidatura, uma das propostas minha foi descentralizar o SAMU, porque ficava 5 ambulâncias do SAMU paradas aqui na porta do hospital. No meu entendimento, tinha que ter um na região da Vila Isa, um na região do Pérola para atender aquela região ali, outro na região de São Pedro. Mas está acontecendo isso? Não, hoje nem ambulância mais temos, infelizmente. Não tem ambulância? Aqui não temos aquela quantidade que tinha. Porque aquela quantidade ficava aqui, concentrada aqui. Não foi feito isso, essa descentralização. E eu sou favorável à descentralização. Entendi. Né? Facilita. Enquanto a pessoa infartou lá na Vila Isa, com em vez certeza. de deslocar uma ambulância daqui para prestar socorro lá, já tinha uma do outro lado da ponte. Trazia aquele paciente aqui no hospital e voltava para lá. Você falou em descentralização, Joás. Me lembrei de uma pauta que eu acho importante. Porque eu já fui vice-prefeito. Então, sim. O município é muito grande. Sim. Estava conversando com o responsável pela zona rural do CEMOV. Tem pontos que chegam a 154 quilômetros de Valadares. É um município extremamente grande. O município é grande, Toninho Coelho, mas um dos problemas da nossa cidade, inclusive, sempre você vai ver nas minhas discussões, se acompanhar o meu mandato, eu sou contra a expansão da cidade. A cidade precisa crescer horizontal e não vertical. Não, precisa crescer vertical e não horizontal. A criação de novos bairros e de forma sem uma estrutura adequada, isso tem trazido muitos problemas para os nossos próximos gestores. Então, sou favorável que a nossa cidade seja mais compacta do que uma cidade espalhada na forma horizontal. Aí o esgoto vai concentrar. Não, tudo tem que ser concentrado. O poder público tem que ser concentrado.
Tô brincando. Inclusive em defesa da nossa população, em defesa do interesse público. Porque quando fala de esgoto, quando fala de infraestrutura, fala de todos nós. Quando fala de saúde, né? Quem pode dizer que não vai precisar um dia de estar sendo atendido num socorro do hospital? Então, pessoal, municipal. olha, nosso tempo está acabando. Toninho, mais alguma coisa? É uma pena, viu, Glória? Você é extremamente simpático. Mas estou à disposição, Toninho. Quando precisar, qualquer assunto, sabe, que surgir, qualquer esclarecimento, aquilo que tiver ao meu alcance de esclarecer, nós estamos à disposição, né, Parabéns. da TV. Até mesmo vocês, né? Quiser vir novamente, chame, Sim. me chame, a gente abre a porta aqui de novo, você vem aqui contar dos seus projetos, do que foi aprovado, do que precisa ser aprovado, dos problemas enfrentados. E ano que vem tem eleição, né? Sim. A gente precisa, né, do espaço, inclusive uma das coisas que eu tenho reclamado, depois do Covid, a imprensa Fechou. ausentou e não voltou mais. Né? Então, a gente precisava da imprensa mais presente. O lá com a microfone gente, está à né? sua disposição aqui, qualquer hora. Tá. Eu agradeço, tá? Agradeço pela oportunidade e foi um prazer em conhecer vocês, né, pessoalmente agora. Muito obrigado. E o nosso mandato está à disposição de toda a população de Valadares. Né? Inclusive, o meu telefone, Vanilza, de 2016, continua sendo o mesmo. O final 36 é o mesmo, né? Tá bom, Que bom, e dá para perceber que você é um vereador bem próximo do povo. Sim. Né? Servir é a nossa bandeira. tá jóia. É isso aí. Muito obrigada, então, pela presença. Obrigada, Toninho. E a gente vai ficando por aqui com mais um podcast aqui na Super TV, da Super Telecom. Então, até a próxima semana. Tchau.